Boa tarde, gente! Então, estamos na nossa segunda aula de matemática e hoje nós vamos começar, então, o nosso conteúdo propriamente do primeiro ano. Eu estou corrigindo as atividades de vocês conforme vocês estão conseguindo me enviar. Hoje eu resolvi gravar um videozinho de novo e não fazer chamada via Meet, que ainda não sei como é que está a situação da luz de vocês. Então, hoje ainda a gente vai ter aulinha via vídeo. Acredito que na nossa aula de quinta-feira a gente vai fazer uma chamada via Meet para corrigir aquelas atividades juntos e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter ficado, tá bem? E dúvidas dessa aula de hoje também. Então, hoje nós vamos começar devagarinho sobre conjuntos. Então, no primeiro momento, eu quero que vocês compreendam o que é um conjunto. Então, a ideia de conjunto é uma noção primitiva que desempenha um papel fundamental em toda a matemática e aparece intuitivamente quando consideramos um agrupamento qualquer. Então, imagine, por exemplo, um recipiente que tem ou não objetos. Então, a gente pode ter um copo, por exemplo, com ou sem objetos dentro. Podemos associar esse recipiente a um conjunto. Nesse caso, cada objeto pertencente a ele é chamado de elemento. Então, pensem, se a gente tem um copo e eu colocar duas canetas dentro, a gente vai ter dois elementos. Então, as canetas são os elementos e o copo é o nosso conjunto. Então, os elementos de um conjunto podem ser números, pontos ou até mesmo outros conjuntos que a gente vai ver mais na frente. Nesse momento, a gente vai estudar especialmente os conjuntos nos quais os elementos são números. Então, a gente vai ter uma representação desses conjuntos e a gente vai poder representar eles de três formas. Então, em geral, a gente representa um conjunto por uma letra maiúscula, ou seja, se eu tenho o conjunto A, o A que está na frente vai ser representado pela letra maiúscula, e os seus elementos, ou seja, o que fica dentro do conjunto, vão ser representados por letras minúsculas, e vão ser separados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, a gente vai observar agora, vamos ver, três representações de conjuntos. A primeira delas é através da listagem de elementos. Então, listando os elementos entre chaves, notem ali do conjuntinho A, a gente tem o A, que é o conjunto representado pela letra maiúscula, e os elementos que estão dentro são números, e eles estão separados por vírgula. Então, o conjunto A, ali, a gente está listando quem são os elementos do conjunto A. O 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Esses são os elementos do conjunto A. No conjunto B, notem que tem uma diferencinha do conjunto A, que entre o 13 e o 98 tem 3 pontinhos. Aquelas reticências ali são utilizadas para a gente saber que continua os números. De 3 até chegar no 98, vai ter números ali naquele intervalo. Mas para a gente não precisar ficar escrevendo 4, 5, 6, 7 até chegar no 97, para depois vir no 98, a gente pode utilizar aqueles 3 pontinhos. A letra C, a gente tem números que são com vírgula, 0,5, 2,5, 4,5, e notem que aí a representação está sendo usada, a diferença entre um elemento e o outro, por ponto e vírgula. Por que a gente está utilizando ali ponto e vírgula e não vírgula? Para não confundir, porque se eu colocasse 0,5, vírgula, 2,5, ia ficar tudo vírgula, então ia acabar sendo ficando confuso. Então, por isso que nesses casos a gente pode utilizar ponto e vírgula também para separar elementos. Depois do 6,5, segue 3 pontinhos. Por quê? Quer dizer que é um conjunto de números infinitos. Então, depois do 6,5, vai seguir tendo elementos. O conjunto D tem elementos antes do menos 3 e depois do 3. Notem que tem as reticências antes e depois do 3. Então, esse conjunto é formado por todos os elementos negativos antes do menos 3 e todos os elementos positivos depois do 3 também. Então, aqui só algumas observações. Os conjuntos A e B são finitos, ou seja, é um conjunto que tem fim.
Seus elementos podem ser contados, ou seja, a gente pode associar esses elementos aos conjuntos dos números naturais, de 1 até certo número n, que a gente diz então. E os conjuntos C e D são conjuntos infinitos, pois eles não são finitos, ou seja, eles não têm fim. Uma observaçãozinha, gente. Por definição, o conjunto vazio, o conjunto que não possui elementos, a gente vai dizer sempre que ele é finito. Tranquilo? Então, essa é a primeira representação que a gente tem dos conjuntos. A segunda, propriedade ou lei de formação. Então, essa aqui é um pouquinho diferente. Então, a lei de formação, a gente vai descrever quem são os elementos que vão estar no nosso conjunto. Então, a lei de formação é uma condição que define quais objetos serão elementos do conjunto. Então, aqui, gente, a letra E, o primeiro conjunto que a gente tem pela lei de formação. Novamente, é representado por uma letra maiúscula, o conjunto E. E quem são os elementos desse conjunto? X, essa barrinha a gente lê tal que. Então, é x tal que x é um número primo, maior do que 2 e menor do que 15. O que a gente precisa pensar? Quais são os números? Então, x é um número que a gente está procurando, que seja maior que 2, menor que 15 e que seja primo. Relembrando, quem são os números primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 não vai entrar. O 2 é o único número par primo, mas ele não vai entrar, porque no enunciado está dizendo é maior. Então, se é maior, o 2 não vai entrar. E menor do que 15. Se o 15 fosse primo, que não é, ele não entraria também, porque está dizendo que é menor que ele. Então, quem são os números primos que vão estar nesse conjunto? O 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. São os únicos números primos entre 2 e 15. Agora, no próximo slide, vocês vão ver que vai estar a solução ali. A letra F, o conjunto F, então, ele é formado por um número Z, tal que esse número Z é inteiro, negativo e maior que menos 5. Lembrem que da reta numérica, conforme a gente se afasta do zero, os números vão aumentando. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Então, se a gente quer um número maior que menos 5, vai ser quem? Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Zero já não vai entrar mais porque é inteiro e negativo. Então, vai entrar somente até o menos 1, certo? E o conjunto G vai ser formado por 2 vezes n, tal que n é um número natural. Esse pode confundir um pouquinho vocês, mas o que é esse 2 vezes n? A gente vai pegar os números naturais. Quem são os números naturais? São o conjunto formado do número 0 até mais infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esse é o conjunto dos números naturais. Se a gente considerar o zero, 2 vezes 0 é 0. Então, o 0 vai ser o primeiro elemento do nosso conjunto. Próximo elemento, se o n é 1, 2 vezes 1, 2. É o próximo elemento do nosso conjunto. Se o n for 2, 2 vezes 2, 4. Então, notem que é o conjunto formado pelos elementos pares. Ser 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, esse conjunto vai ser um conjunto infinito. Então, o E e o F são conjuntos finitos, tem fim, a gente consegue contar os elementos, e o conjunto G, então, é um conjunto infinito. E aqui tem, então, a resolução dessas atividades que eu quis fazer com vocês antes de dar a resposta propriamente escrita. E a gente tem uma terceira representação, então, dos conjuntos, que é chamada através do diagrama ou diagrama de Venn. Então, por que essas figuras recebem esse nome? Em homenagem, então, ao matemático e lógico John Venn, que é esse carinha aqui que está à direita na foto. E na esquerda, a gente tem duas representações do diagrama de Venn, o conjunto H e o conjunto I. Se eu dissesse para vocês, liste os elementos do conjunto H. Então, é só a gente colocar H igual, abrir chaves e colocar aqueles elementos ali, 4,11,15,40,
fecha chaves e acabou a história. Então, representar o diagrama de Venn é simplesmente colocar os números dessa representação dentro daquela circunferência, daquela bolinha ali, meio oval, que é a representação do diagrama de Venn. Então, quem são os elementos formados, listando os elementos do conjunto I? -1, 0 e 1. Então, é só isso mesmo na representação do diagrama de Venn. Então, gente, eu vou deixar 4 atividades para vocês fazerem dessa parte do diagrama, dessa parte inicial, para na próxima aula a gente começar a se aprofundar um pouquinho mais. Então, o primeiro exercício para vocês fazerem, representar o conjunto composto pelos meses do ano, nas várias formas possíveis. Então, vocês vão representar através do diagrama de Venn, listando os elementos e através da lei de formação, tá bem? O exercício 2, represente listando os elementos. Então, vocês vão listar os elementos daqueles 3 conjuntos ali. O 3, em cada um dos itens, represente os elementos por um diagrama de Venn. Então, vocês vão fazer a bolinha e colocar os elementos de cada uma das letras em uma bolinha separada. Então, façam a letra A numa bolinha, letra B, outra bolinha, letra C, outra bolinha. Tranquilo? E a última atividade, então, de hoje é para vocês determinarem a lei de formação de cada um desses conjuntos, A, B e C. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Bons estudos e até a próxima. Beijo!